No capítulo 87 de Dragon Ball Super, mais especificamente na batalha final, Goku e Vegeta estavam lutando contra o seu oponente mais forte até hoje. Porém, no meio da batalha, o Freeza simplesmente aparece e mata o vilão com um único soco. Vilão esse que estava basicamente humilhando tanto o Goku quanto o Vegeta nas suas formas mais fortes. E então a gente acaba descobrindo sobre a mais nova forma do Freeza, chamada Freeza Black, que basicamente deixa ele Black, eu acho. A gente também descobre que o Freeza acabou achando uma sala do tempo em um dos planetas dele e ele acabou treinando por 10 anos lá. O que, bom, pra quem sabe o potencial do Freeza e sabe o quão rápido ele evolui, é basicamente muito amedrontador. Já que simplesmente ele foi de um Super Saiyajin 1 para um Super Saiyajin Blue em 4 meses. Então assim, o potencial desse cara é totalmente estúpido. E é claro, desde a primeira aparição dele, a gente já sabe do tamanho do potencial dele. Já que no Z ele faz questão de ressaltar que ele nunca treinou na vida. Mas então, ele simplesmente poupa o Goku e o Vegeta, ele deixa eles vivos, sendo que ele sempre pensou nessa vingança. Isso não é no mínimo estranho? Muita gente diz que, de certa forma, isso acabou estragando o personagem do Freeza, porque fez com que ele tivesse virado alguém, não bom, mas alguém que não é tão ruim quanto antes. E eu concordo em partes com isso. Porém, eu decidi fazer um vídeo meio que explicando que, na minha visão, né, se o Freeza ele for inteligente, ele pode se vingar de uma maneira que vai acabar totalmente com o Goku e com o Vegeta e sem precisar matar eles diretamente. Basicamente um plano de vingança perfeito para ele, já que, como a gente sabe, ele quer fazer com que eles sofram. Então, se ele quer fazer eles sofrerem, eu vou explicar como que eles vão sofrer. No filme do Renascimento de Freeza, o Freeza diz que ele imaginou várias formas de fazer o Goku sofrer, mas eu acho que ele quis dizer no sentido de dor física mesmo. Mas se ele fosse inteligente, ele poderia fazer uma dor maior no Goku assim. E como no poder ele também disse que se vingaria do Zeno, eu acho que esse plano de vingança pode ser ainda maior, né, do que só machucar o Goku e o Vegeta. Então vamos lá, o plano do Freeza ele deveria começar depois do final do Z. Por que depois do final do Z, Goten? Bom, basicamente é porque no final do Z, se o plano acontecer antes do final do Z, basicamente ninguém teria medo de nada acontecer, porque simplesmente todos os personagens estão vivos no final do Z, então não teria peso algum, tipo, saberia que eles não iam morrer, entendeu? Então assim, pra começar o nosso querido vídeo, eu acho que dava pra gente, pro Freeza, né? Pra ele começar o plano dele, dava pra ele começar mandando o Dendê de arrasta. Pra você que não sabe, o Dendê virou o Kami-sama da Terra, ou seja, se ele empacotar, as esferas do dragão, elas vão junto com ele. E como todo mundo sabe, sem esferas do dragão não tem como você pedir pra trazer alguém de volta à vida. Então quem seria a primeira pessoa que ele iria caçar, assim? Se ele quer fazer isso e quer fazer o Goku e o Vegeta sofrer, ele não pode fazer isso se tiver alguém protegendo eles. Então eu acho que você já deve saber, mas caso você não saiba, acho que a primeira vítima dele seria o Deus da Destruição, o Bills. Mas por que exatamente o Bills, né? Você deve estar se perguntando. Bom, primeiramente porque ele é a maior ameaça por enquanto pro Freeza, né? E segundo que ele tá ali, ele fica muito perto do Goku e Vegeta, então se acontecesse algo com eles, ele provavelmente iria intervir. E ele já tentou intervir várias vezes. Antes que você diga que ele não pode, ele tentou na saga Moro, na saga Black ele interviu 2 vezes e na saga do Broly também ele tentou intervir. Então basicamente não tem essa de que ele não pode. É claro, ele não pode, mas ele já ia fazer várias vezes. E aliás, ele também interviu quando ele pediu pro Whis ressuscitar o Freeza. Então meio que isso também é em parte culpa dele. Então sim, eu creio que se o Freeza ele fosse inteligente, a primeira pessoa que ele iria caçar assim, depois do Dendê, é claro, seria o Bills. E por mais que a gente tenha algumas fontes que digam que ele está quase no mesmo patamar do Bills, eu acho que ele não ganharia da luta, entendeu? Ele não iria ganhar lutando com o Bills. Mas como a gente sabe, o Freeza ele é um verme, ele é trapaceiro. Então quando ele percebesse que ele estava perdendo a luta pro Bills, ele iria de alguma forma fugir e ele ia acabar tirando a vida do Kaioshin. E é claro, como todo mundo sabe, eles têm vidas interligadas, então se o Freeza acabar com a vida do Kaioshin, o Bills ele vai junto.
E eu imagino ele fazendo isso de uma maneira muito covarde. Talvez, tipo, ele poderia propor uma batalha até, né? Até eles encerrar uma vida um do outro. Mas talvez no meio da batalha o Freeza, ele, ao perceber que ele não ia conseguir aguentar o Bills, ele foge. Talvez ele poderia aprender o teletransporte, ou ele poderia fugir de qualquer outra maneira. Ou talvez ele possa ter tido algum capanga que pegou o Kaioshin e caso a vida dele tivesse em risco, ele, né, pedia pro capanga, né? Então depois de ceifar o Dendê e o Bills, tanto o Goku quanto o Vegeta quanto os outros, eles estariam totalmente vulneráveis ao Freeza. Porém, é claro, ele teria feito isso tudo sem que eles soubessem. Não teria Bills, não teria Whis, não teriam esferas do dragão que fossem minimamente acessíveis. E para piorar, isso aconteceria enquanto eles não soubessem. Então eu acho que seria um negócio de deixar o Freeza um vilão pior, né? Uma pessoa pior. Fazer ele fazer isso de madrugada, enquanto eles estivessem dormindo. Por que ele faria isso? Para a surpresa ser maior. Então vamos lá. Depois disso acontecer, no outro dia, o Freeza, ele iria propor uma luta contra o Goku, né? E é claro, eles não saberiam o que tinha acontecido. E como a gente sabe que o Goku do Super, como ele é, né? Ele iria aceitar a luta numa boa. Então ela seria Broly, Vegeta, Goku, Gohan, Piccolo contra o Freeza. Porém, como a gente sabe, o nível de poder deles é muito diferente. Então seria uma humilhação completa. Depois disso, ele deixaria os guerreiros lutarem contra os capangas dele e ele ia ficar especificamente com o Goku. Ele diria o quanto que ele pensou nessa vingança por quantos anos e quanto nojo ele sentiu ao ter que ajudar o Goku no Torneio do Poder. Depois disso, com as suas próprias mãos, ele iria acabar com a vida da maioria das pessoas que os guerreiros amavam. Ou seja, ele iria levar Tite, Pan, Videl, Bulma, Trunks. E para ser ainda pior, eu acho que para dar esse pingo de maldade que tá faltando no Freeza, ele ia deixar o Goten vivo, porém só para tirar totalmente os movimentos dele na frente do Goku. No caso, ele iria fazer basicamente a mesma coisa que ele fez com o Vegeta em Namekusei, só que pior. Porque o Goku, ele iria se sentir totalmente imponente e ele não teria basicamente nada para fazer, já que ele estaria preso. E para você que está se perguntando, sim, eu iria inutilizar totalmente o Goten, ele seria um peso, um fardo para o Goku. Mas você deve dizer, mas você não gosta do Goten? Eu gosto, mas o fato de eu gostar do personagem não iria mudar a narrativa, entendeu? Eu não sou uma pessoa parcial. Posso até ser, mas eu tento ser o mínimo possível. Os únicos que ficariam vivos seria o Gohan, o Vegeta e o Goku. O Goten, ele também estaria vivo, mas, bom, como eu já disse, ele não ia poder fazer nada, então ele não seria um guerreiro. O Gohan, ele iria se sentir totalmente impotente, porque, basicamente, o Freeza, ele iria, né, ceifar a Pan na frente dele, e antes que ele pudesse usar o poder oculto dele, o Freeza iria, basicamente, desmaiar ele. Então, ao invés de ficar irritado, ele só ficaria totalmente traumatizado. Sobre o Vegeta, eu acho que ele seria o único que teria mais razão nesse momento. Ele iria saber que ele teria que ser focado para conseguir derrotar o Freeza e trazer os outros de volta. Já o Goku, ele ficaria totalmente diferente, né? Ele ia perder toda essa felicidade que ele tem. Claro, não seria para sempre. Na verdade, seria especificamente só no arco do Freeza Black para mostrar o quão ruim que o Freeza foi. E também é claro que depois do arco ele ia ficar um pouco mais sério do que o normal. Ele ia ficar mais na pegada do Goku da saga Buu, eu acho. Que não era um Goku que era totalmente sério, que nem os outros, mas ele conseguia ficar sério nos momentos certos. Basicamente, o foco principal desse arco seria desenvolver o Goku. Já que, com o passar atual de Dragon Ball Super, parece que ele tá regredindo, infelizmente. Mas é claro, o foco não seria só nele, né? Teriam 3 núcleos. Um do Goku, um do Gohan e Goten e um do Vegeta. E você deve estar se perguntando, mas como que o Goku, Vegeta e os outros eles vão conseguir ficar fortes, sendo que não tem nem a Bulma para criar coisas para eles ficarem fortes, para eles treinarem, e nem tem o Bills. Basicamente a Bulma, como a mulher inteligente que ela é, antes dela, né, ela iria ter criado uma inteligência artificial para ficar no lugar dela.
que seria basicamente um suporte para os guerreiros, entendeu? E é aquilo, quanto mais forte o seu oponente, mais forte você vai ficar. Porque o seu corpo, ele precisa ser forte o suficiente, no caso dos Saiyajins, é claro. A saga Frieza é um exemplo perfeito disso, que eles só foram ficando mais fortes por causa dos oponentes que eles enfrentaram. Eles precisavam ser mais fortes. E é claro, eu acho que no fim da saga dava pra gente dar o fim definitivo do Frieza. Talvez com o Vegeta apagando ele, ou com o Goku, né, mandando ele de ralo e não querendo trazer ele de volta nunca mais. Mas um fato que muita gente tem que aceitar é que o Freeza é um vilão, ele nasceu mal e ele não tem redenção. Pelo menos se a gente for levar em consideração tudo que ele fez. Considerações finais, não se esqueçam nunca de seguir a Cristo. Muito obrigado pelo carinho e pelo amor de vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar o vídeo. E espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês têm uma opinião diferente sobre como seria uma saga boa do Black Frieza, não se esquece de deixar no comentário. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!